Não esqueçam de se inscrever no canal, para receber todos os capítulos. Capítulo 17. Sasha. Quando Jackson saiu esta manhã, foi meio curioso. Mas presumi que ele precisou resolver problemas urgentes na matilha. Se ele precisasse de alguma coisa, ele ligaria. O fim do dia chegou e se foi, e ele nunca mais voltou. Fiquei até um pouco mais tarde, por precaução, terminando algum trabalho enquanto esperava. 5:30 e nada. Voltei para casa, aproveitando a noite quente. Quando cheguei no meu apartamento, encontrei Jackson sentado do lado de fora da porta. Bem, boa noite, Sr. Thorpe. Eu sorri. Ele olhou para mim com um leve sorriso e eu percebi que tinha algo errado. Qual é o problema? Eu perguntei com uma sobrancelha franzida. Ele balançou a cabeça para mim. Nada. Posso subir? Tenho algumas coisas para conversar com você. Olhei para ele de lado, um pouco hesitante, mas o deixei subir. Quando entramos, tirei meus sapatos. Andar de salto alto o dia todo era quase uma tortura. Sente-se. Só vou trocar as minhas roupas de trabalho. Coloquei rapidamente uma legging e uma camiseta larga antes de me sentar com ele no sofá. Aceita alguma coisa? Água. Ele balançou a cabeça novamente, mantendo o olhar baixo. Eu nunca o tinha visto daquele jeito antes e isso foi um pouco preocupante. Jackson. Coloquei minha mão em seu braço, causando arrepios em meus dedos. Claramente tem algo errado. Me diga. Talvez eu possa ajudar. Ele soltou uma pequena risada. Como você é tão gentil o tempo todo? Você prefere que eu seja malvada? Eu posso ser se você quiser. Sou expert em xingamentos, eu provoquei. Ele olhou para mim, com uma emoção em seus olhos que parecia ser carinho misturado com tristeza. Isso pode parecer estranho, mas posso te abraçar por um minuto? Olhei para ele curiosa, hesitando por um momento antes de concordar. Ele passou os braços em volta de mim e acabamos emaranhados um no outro. Estar perto dele me relaxou e pude ouvir Raya ronronar em minha cabeça. Ele abaixou a cabeça e gentilmente roçou seus lábios nos meus, oferecendo um beijo profundo e gentil. Ele exalou e me soltou. Ok, Sasha, eu preciso te contar uma coisa. Algo horrível. Eu observei mexer com um anel no dedo e percebi que ele estava com medo de falar. Jackson, qual é o problema? Você está começando a me assustar. Depois que você começou a trabalhar na Titã, pedi para de investigar você. Balancei a cabeça em frustração. Peraí, você fez uma verificação de meus antecedentes? Porque você simplesmente não me perguntou, eu precisava saber que você não era uma ameaça. Depois de te conhecer, quis saber mais. Eu queria descobrir de onde você veio. Não conseguimos encontrar nada, até. Meus olhos se arregalaram. Eles encontraram minha matilha antiga. Eu não tinha certeza se estava pronta para isso. Jackson, o que você está dizendo? Ele balançou a cabeça e me olhou nos olhos. Sasha, a sua família é da minha matilha. Virei meu rosto para frente, tentando entender o que ele tinha acabado de dizer. Você quer dizer que eu sou da sua matilha? Tínhamos procurado em todos os lugares. Jim teve uma ideia maluca de que talvez não estivéssemos encontrando porque você era daqui. Mas de repente, tudo isso começou a fazer sentido. Quando minha mãe confirmou esta manhã, seu pai, e eu sussurrei. Minha loba estava lutando para se libertar. Eu estava lutando para manter o controle. Seu pai fez isso? Ele assentiu. Meu pai era um alfa mau, cruel e horrível. Levei anos para reconquistar a confiança da matilha, para reconstruí-la a partir da ruína em que meu pai a deixou. Você tem certeza? Eu rosnei. Eu tenho. Ele olhou para baixo, tirando um arquivo da jaqueta e entregando-o para mim. Seu nome é Sasha Reynolds. A razão apresentada para o seu exílio foi que seus pais violaram a lei da matilha, desobedeceram ordens diretas e se recusaram a se submeter, mas sabemos que não foi isso que aconteceu. Olhei o arquivo, tinha uma foto da minha família anexada na primeira página. Eu não tinha nenhuma foto dos meus pais. Todas elas foram perdidas quando fomos exilados.
Eu podia sentir a raiva crescendo dentro de mim enquanto passava os dedos pelos rostos deles. Eu preciso que você vá embora. Sasha, eu sinto muito. Eu prometi que minha matilha era segura para você. Eu não fazia ideia. Saia. Falei severamente, esperando que ele entendesse a dica. Eu precisava ficar sozinha. Eu precisava enfrentar isso. Sasha, por favor. Ele respondeu calmamente. Eu olhei para ele. Seus olhos estavam cheios de tristeza e arrependimento. Jackson, saia. Eu preciso de algum tempo. Eu preciso processar isso. Eu podia sentir o fogo dentro de mim. Se ele ficasse, eu diria coisas que não queria dizer. Eu precisava de tempo para entender tudo aquilo. Ele abaixou a cabeça antes de se levantar e caminhar até a porta. Sinto muito, Sasha. Não me afaste, ele sussurrou enquanto saía. Quando a porta se fechou, eu não podia segurar mais. A represa estourou enquanto eu caía no chão. Eu chorei, com todo o meu corpo arfando em soluços. Como eu poderia superar isso? Como eu poderia olhar para meu companheiro e não pensar no pai dele matando minha mãe? Como eu poderia ser sua companheira e viver em sua matilha, a matilha da qual fui exilada, a matilha que destruiu a minha família? Quando acordei na manhã seguinte, todas as minhas lágrimas haviam sido choradas e minhas bochechas estavam rígidas. Me vesti e fui trabalhar. Eu sabia que teria que ver Jackson, mas faria tudo ao meu alcance para evitar ficar sozinha com ele. Eu não poderia fazer isso ainda. Ouvi o barulho do elevador e a pausa em seus passos quando ele me viu. Senhorita Lovett, você está aqui? Eu podia ouvir a preocupação e excitação na voz dele. Sim. Bom dia, Sr. Thorpe. Ele entrou em seu escritório e eu sabia que ele esperava que eu o seguisse, mas eu não iria. Sr. Thorpe. Você tem uma teleconferência com Dunbar às 9h30 e depois um almoço na sala de conferências ao meio-dia. Senhorita Lovett. Eu tinha acabado de começar meu trabalho quando ouvi o Jim familiar. Obrigado, Sasha. Estou feliz que você veio hoje. Eu fechei meus olhos e respirei fundo. Não, Sasha. Você não pode ir lá. Precisamos de tempo. Felizmente, o dia passou suavemente. Depois do almoço, voltei e o encontrei em minha mesa. Posso ajudá-lo, Sr. Thorpe? No meu escritório, por favor, senhorita Lovett. Tentei me acalmar. Meu plano para evitá-lo hoje havia falhado. Entrei em seu escritório, ficando perto da porta para uma saída rápida, e falei rapidamente. Como posso ajudar? Sasha, ele disse de um jeito e deu um passo em minha direção. Dei um passo para trás, não querendo chegar mais perto. Ele viu minhas ações e parou, uma carranca se espalhando por seu rosto. Sasha, eu não vou machucar você. Eu sei disso. Eu olhei para ele. Mas eu preciso de algum tempo. O que você quer dizer com tempo? Ele perguntou. Eu podia ouvir a raiva rastejando em sua voz. Exatamente isso. Preciso de tempo. Preciso colocar minha cabeça no lugar, entender tudo isso. Eu acabei de descobrir meu companheiro e a minha matilha futura é, na verdade, a minha antiga matilha e o pai do meu companheiro é a razão de tudo o que aconteceu na minha vida. Continuarei fazendo o trabalho para o qual fui contratada, mas Jackson, só preciso de tempo. Ele soltou um suspiro lento. Se é o que você quer. Sim, é, eu disse severamente. Me virei e saí da sala, tentando não deixar que ele visse as lágrimas que ameaçavam cair. Capítulo 18. Jackson. Sasha fechou a porta atrás dela e eu comecei a perder o controle. Eu podia sentir Blaise lutando para sair. Ele estava com raiva e queria a sua companheira. Nós dois queríamos. Eu não me importava mais com o passado dela. Eu simplesmente a queria. E agora talvez fosse tarde demais. Eu me virei para a mesa e agarrei as laterais, lutando contra a vontade irresistível de me transformar. Eu preciso sair daqui, murmurei, sabendo que se eu perdesse o controle aqui no trabalho, eu pagaria caro. Eu fiz uma ligação mental para Jim. Jimmy. Eu gemi. Me leve para a contenção. Contenção. Jack, você está bem?
Me espere. Vou pegar você e garantir que você chegue lá antes de se transformar. De repente, Jim invadiu meu escritório e me agarrou pela camisa. Captei o olhar de Sasha enquanto ele me levava até o elevador. Eu podia ver a dor e a preocupação nos olhos dela. Isso não ajudava nem um pouco. Jim digitou o código do porão e ficamos em silêncio enquanto eu tentava controlar meu lobo. A viagem até o porão pareceu durar anos. Quando as portas finalmente apitaram, senti Jim me agarrar novamente e me empurrar pelo corredor. Um momento depois, ele se atrapalhou com o teclado antes de abrir a porta e me empurrar para um dos quartos. Nós os construímos para ocasiões como esta. Não poderíamos arriscar ter um prédio cheio de lobos no meio da cidade e não ter um plano para uma situação como esta. Não precisávamos usá-los com muita frequência, geralmente apenas quando algumas equipes de segurança perdiam a calma. As celas eram de concreto sólido e a única maneira de entrar ou sair era pela porta da cela. Por dentro elas eram revestidas de prata, para que não pudéssemos soltar os nossos lobos e depois nos libertar. Fiquei no centro da sala tentando acalmar a minha respiração quando senti Blaise conseguindo atravessar. Eu me transformei e ele pulou para frente antes de uivar e andar pela sala. Estávamos ambos chateados com a possibilidade de perder Sasha, mas ele estava mais do que isso. Blaise estava furioso. Eu podia sentir o fogo dentro dele. Depois de quase 30 minutos andando de um lado para o outro, pude senti-lo começar a se acalmar. Blaise, amigo, não podemos nos enfurecer assim toda vez que ela nos aborrecer. Você sabe que ela tem que processar a situação, não importa o quanto odiamos isso. Nós vamos perdê-la, e a culpa é sua. Devíamos tê-la marcado no primeiro dia em que a conhecemos, ele gritou comigo, com a sua frustração ainda viva. Você sabe que não poderíamos fazer isso. Eu podia senti-lo se acalmar e finalmente devolver o controle. Recuei e gritei por Jim quando percebi que estava bem. Ele abriu a porta e jogou algumas roupas em mim antes de se apoiar na parede de concreto. Então você vai me dizer o que diabos foi isso? Nada, respondi sem rodeios. Jim se afastou da parede e deu um passo em minha direção. Não, isso não foi um nada. Você nunca perde o controle assim, Jackson. Você quase se transformou bem no meio do escritório. Você é o alfa. Você não pode fazer essa porcaria. Então o que aconteceu, cara? Sasha. Abaixei meu rosto. Eu não queria que ele visse o quanto eu estava chateado com tudo aquilo. Sasha o quê? Eu rosnei. Eu não queria falar sobre isso. É só. Sasha. Não é da sua conta. Você fez isso ser da minha conta. Agora eu vou precisar ir falar com a Sasha ou você vai me contar? Ela acabou com tudo. Soltei um longo suspiro, esperando que isso me acalmasse. Ela me disse que precisa de tempo, que não quer ficar comigo até superar tudo isso. Ela rejeitou você? Jim me olhou nos olhos e pude ver que ele estava preocupado. Eu balancei minha cabeça. Não, mas não posso ter certeza de que esse não é o caminho que as coisas estão seguindo. Jim colocou a mão no meu ombro. Sinto muito, irmão. No entanto, eu não acho que ela vá fazer isso. Posso ver o quanto ela gostou de você nas últimas semanas. Dei de ombros. Eu acho que ela não sabe o quanto eu a quero. Lutei tanto contra a atração e agora que me abri para ela, vou perdê-la. Jim riu. Bem, então mostre a ela. Você não pode ficar de mau humor até que ela decida que quer você. Mostre a ela o quão diferente você é do papai. Talvez. Dei de ombros. Subimos as escadas de volta e, quando saímos do elevador, pude ver que ela estava olhando, tentando descobrir o que havia acontecido. Ela estava preocupada. Preocupada é bom, certo? Eu sorri internamente. Meu comentário foi recebido por Blaise, e eu dei um passo à frente. Senhorita Lovett, eu disse enquanto passava por sua mesa. Senhor Thorpe. Ela nem olhou para mim. Mas quando olhei para ela, seus longos cabelos loiros caindo em seu rosto e emoldurando seus brilhantes olhos castanhos, me perdi. Eu podia sentir o cheiro dela. Aquela madressilva e baunilha eram inebriantes e eu queria respirá-las. Eu estava lutando contra isso há tanto tempo, agora tudo o que eu queria era recuperar o tempo perdido e tomá-la aqui e agora. Eu não sabia por quanto tempo seria capaz de me segurar, especialmente quando ela cheirava tão bem e tinha aquela aparência. Entrei rapidamente em meu escritório e desabei em minha mesa. Não havia nenhuma maneira de eu conseguir fazer alguma coisa hoje.
Minha autopiedade foi interrompida quando o telefone tocou. Sim. Sr. Thorpe, Ted Smith está na linha 1. A voz de Sasha estava sem emoção e não gostei de como soou. Não gostei dessa frieza. Obrigado, foi tudo o que consegui responder. Eu sabia que ela não queria falar comigo. Ela ficou parada na linha por um momento, como se quisesse dizer mais alguma coisa, antes de desligar e me deixar sozinho novamente. No final do dia, juntei minhas coisas e saí do escritório. Boa noite, senhorita Lovett. Boa noite, ela respondeu rigidamente. Eu estava correndo em círculos na minha cabeça, tentando encontrar alguma desculpa para estar perto dela, mas não conseguia pensar em nada. Precisamos de um plano para recuperá-la. Amanhã, eu respondi. Amanhã começaremos a trabalhar para recuperar a nossa companheira. Nos vemos no próximo capítulo. Que Jesus abençoe vocês. Não esqueçam de ativar o sininho e o like. Bye bye.